ômega 3 é um tipo de gordura necessária para a nossa saúde. São vários os benefícios. Ele é capaz de equilibrar a pressão arterial, ajuda na perda de peso, tem propriedades anti-inflamatórias, entre outros. Como o nosso corpo não consegue produzir essa substância, ela precisa ser ingerida através da alimentação. E a melhor fonte desse nutriente está nos peixes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo ideal de peixes é de 16 quilos ao ano por pessoa. Mas em alguns estados não banhados pelo mar, como é o caso de Minas Gerais, o consumo chega a apenas 2,5 kg por pessoa. Quem escolhe levar uma vida saudável pode encontrar nos alimentos ricos em ômega 3 bons parceiros na manutenção e promoção da saúde. É um ácido graxo essencial, ele é importantíssimo porque ele vai ajudar no sistema cardiovascular, ajuda a baixar o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, ajuda a diminuir os triglicéridos, ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso, ajuda na memória. Por exemplo, grávidas, é importante que elas façam uso para ajudar no desenvolvimento neural dos bebês. É anti-inflamatório, é anti-envelhecimento, então tem inúmeras funções no organismo. Nosso corpo não produz, então a gente tem que consumir através da dieta. A chia e a linhaça entram na lista dos alimentos com uma quantidade satisfatória de ômega 3. Mas o peixe é a melhor fonte desta gordura, que atua na prevenção e no combate de doenças. Doenças do coração, doenças até Alzheimer. São inúmeras doenças que podem se prevenir ou no mínimo até mesmo ter um controle de evolução com o uso frequente de alimentos ricos em ômega 3 ou dependendo da necessidade de cada um aí por indicação de médico e ou nutricionista, uma suplementação. Dentre as fontes de proteína animal, falando do peixe principalmente, é o que menos tem gordura. E eu opto por uma alimentação mais clean possível, então eu não consumo nada de carne vermelha, nem de aves ou de frango, nem porco, e sempre pelo peixe. Eu tinha esquecimentos, eu tinha tipo uns pequenos lapsos de memória. E foi passado pelo médico para comer muita sardinha, mas como a sardinha eu enjoo um pouco, então comendo sardinha, acrescento salmão, cavalinha, camarão e outros tipos de peixe. 9 estados brasileiros não são banhados pelo mar, o que dificulta o consumo de carne de peixe. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que cada indivíduo consuma 16 quilos de peixe por ano, mas em Minas Gerais, a ingestão é de apenas 2,5 kg por pessoa. No estado, a água doce é a principal fonte de peixes, em bacias hidrográficas como a do Rio São Francisco, ilustrada aqui no Zoológico de Belo Horizonte. Mas apesar dessa riqueza, a água salgada é que oferece à população o maior número de espécies ricas em ômega 3. Então nós temos aí os peixes de águas frias, de águas profundas, que seria sardinha, salmão, truta, arenque, são peixes mais gordos que têm o ômega 3 porque eles consomem plânctons que são ricos em ômega 3 e faz com que ele produza, que ele contenha, aliás, essa substância no organismo dele. Apesar do baixo índice de consumo de peixe no estado de Minas Gerais, muitos mineiros adotam o prato no dia a dia e fazem questão de disseminar o bom hábito. De 100 a 150 quilos de salmão por semana. E sem contar os restaurantes que a gente vende muito. Tem muita saída de filé de salmão. Aqui no balcão a gente está vendendo em média 100 quilos. Tem a sardinha também que sai muito por ter o ômega 3, tem muito ômega 3, então é muito procurado. Quando você faz os seus exames de controle, você vê que você está sempre dentro dos padrões ótimos. O preparo do peixe é fundamental para que o consumidor consiga extrair do alimento a maior quantidade de ômega 3. A chefe Kátia Xavier nos ensina o passo a passo do salmão grelhado. Bem, aqui a gente tem uma porça de 150 gramas de salmão. Eu uso ela com pele para conferir crocância ao prato. Então a gente vai temperar ela com sal e pimenta. Junto com o salmão eu vou usar um espinafre refogado e uma batatinha bolinha grelhada. Um fio de azeite. A gente não vai fritar, porque quando a gente frita, a gente perde o ômega 3 dele. A gente começa com o lado da pele,
para ela ficar crocante. Ele vai dar uma pregadinha no começo, mas assim que ele dourar todo, ele vai soltar com facilidade. Então é a hora de virar o peixe. Tá vendo? Ele dourou, já soltou da frigideira sem nenhuma dificuldade. Agora a gente vai colocar ele no forno por 3 minutos. Aquecido a 200 graus. O salmão ele não pode ficar muito tempo, porque se a gente passar ele mais do que o tempo que ele necessita, ele fica seco. Sirva com salmão e tá pronto. Nós perguntamos pelo Facebook se as pessoas comem peixe pensando nos benefícios do ômega 3. As respostas você confere agora. Paula Nogueira diz que consome peixe pelo menos uma vez por semana. Segundo ela, além do excelente sabor, o alimento tem um baixo teor de gordura, mas não é facilmente encontrado em todos os restaurantes de BH. Kaique Lucarelli destaca a importância de incluir no cardápio uma alimentação saudável. Para ele, manter uma dieta balanceada, com consumo moderado de açúcares, além de fibras e elementos como o ômega 3, é de grande contribuição para a saúde. Já Fernando Costa diz que mesmo as pessoas que têm, inicialmente, alguma resistência ao sabor do peixe, acabam encontrando nas várias formas de preparo alguma que agrade. Ele cita a comida japonesa, que teve grande adesão nos últimos anos e levou muitas pessoas a conhecerem diferentes possibilidades de preparo dos pescados, e, em consequência, se beneficiarem com ômega 3 e vitaminas. A bistronomia tem ganhado destaque na capital mineira. Em restaurantes bistrôs, você não vai encontrar apenas louças finas, pratarias e garçons exclusivos, mas pratos sofisticados com preços acessíveis e que utilizam ingredientes tipicamente mineiros para conquistar o paladar do público com a alta culinária. A ideia de bistronomia surgiu de uma união entre o bistrô e a alta gastronomia. A cozinha de bistrô é aquela cozinha simples, familiar, feita com receitas muito tradicionais. Geralmente um restaurante pequeno, com o marido na cozinha e a mulher no salão tirando pedido. Esses restaurantes têm um preço legal e a comida geralmente é muito boa, né, porque é uma coisa pequena e aquela receita é repetida diversas vezes até se aprimorar muito. A bistronomia não usa trufas, não usa muito foie gras e tudo, mas usa muita técnica para fazer uma comida bem sofisticada com um preço um pouco mais acessível. As pessoas cada vez procuram mais uma comida um pouco mais sofisticada e diferente, mas a alta de preços nos restaurantes acaba que se torna um fator proibitivo, né, para o consumo constante de alta gastronomia. Comendo bem, pagando menos. Aqui, ingredientes do dia a dia se transformam em verdadeira obra de arte. A papada de porco é um ingrediente bem tradicional mineiro, é uma coisa que se usa para fazer torresmo, que se usa em ensopado e tudo, que a gente trata ele de uma maneira muito sofisticada e transforma num prato de alto nível, que ele é feito com 1000 folhas de mandioca, que não tem nada mais simples do que mandioca, mas a gente também trata ela de uma maneira muito especial e ela se torna um ingrediente sofisticado. Não se faz uma gastronomia séria num lugar do mundo, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, se não se usar os produtos da região. A gastronomia mineira também nos dá um território muito interessante para trabalhar, porque a gente tem muita tradição gastronômica. Se a gente fala frango, quiabo, se a gente fala, sei lá, um jiló, sabe? Se a gente fala talvez um angu, que é um milho quebrado, a gente pensa imediatamente em Minas, uma couve, sabe? Então, parece que está muito no imaginário das pessoas. Esses ingredientes são muito vinculados a Minas Gerais, né? Essa valorização do ingrediente
ingrediente mineiro, ingrediente nacional, é uma coisa que vem de, digamos, sei lá, 10, 5 anos para cá. Começou muito com os franceses, com os franceses que vieram para o Brasil no final da década de 80, início da década de 90, se estabeleceram nos grandes hotéis, nos grandes restaurantes de Rio e São Paulo, começaram a utilizar os ingredientes brasileiros com técnicas francesas, né, os ingredientes brasileiros utilizando a técnica francesa para valorizar aquilo que é nosso. Aí depois veio uma segunda fase, onde alguns chefes se despontaram utilizando os ingredientes locais. E agora, uma terceira fase, que são aqueles chefes um pouco mais jovens que começaram a enaltecer a gastronomia regional mesmo. E a gente vê isso despontando no Brasil inteiro e também em Minas Gerais, né? Essa ideia de utilizar aqueles ingredientes que são mais baratos, que são mais corriqueiros, de uma maneira mais sofisticada, de você dar uma interpretação, dar um quê naquele prato ali, é um desafio muito maior para o chefe. Para você trabalhar com um cardápio muito baseado em ingrediente regional e sazonal, você precisa ter muito essa alternância de cardápio, sabe? Porque não adianta você querer ter um cardápio fixo ali, todo montado, com determinados ingredientes, e, sei lá, fica fora da época, esse preço sobe, você não vai conseguir encontrar esse ingrediente, consequentemente vai ter que repassar esse valor para o consumidor. E isso aí foge completamente da proposta aí da bistronomia. No próximo bloco, o assunto é televisão. E claro, os destaques culturais. Eu te espero. Até daqui a pouco.